Olá pessoal, tudo bem? Hoje nossa segunda aula sobre ação penal. Ação penal, parte 2. Lembra que nós estudamos a ação penal na primeira parte? Sobre conceito, titularidade, né? E agora nós iniciaremos essa segunda parte falando da ação penal pública condicionada à representação. Antes disso, eu faço com você uma breve revisão do que para você acompanhar isso aqui. A ação penal, quando se fala em ação penal, né, você tem que abrir na sua mente o seguinte, que a ação penal, nós temos a ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública vai se dividir em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. A ação penal pública condicionada ainda se divide em ação penal pública condicionada à representação da vítima ou à requisição do ministro da Justiça, tá certo? A nossa aula é exatamente, nós estudaremos a ação penal pública condicionada, iniciando pela representação, condicionada à representação, já que nós já estudamos a ação penal pública incondicionada. E na próxima aula, na aula de número 3, nós estudaremos a ação penal privada, tá certo? É dessa forma que vai cair no seu concurso, perguntando quais as espécies de ação penal, né? Temos duas espécies, ação penal pública, ação penal privada, sendo que a ação penal pública temos ainda, como subespécie, a classificação, pública incondicionada e pública condicionada. Por que fala condicionada, professor? É condicionada porque precisa de uma condição para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia. Por exemplo, se eu fiz uma ameaça contra você, é um crime de ação penal pública condicionada. Para o Ministério Público acusar o autor da ameaça, precisa da representação da vítima. Então, senhores, estudaremos agora, tá, essa parte de ação penal pública condicionada, começando pela condicionada à representação, tá bom? Ação penal pública condicionada à representação. Representação é a manifestação da vítima, autorizando o Estado a deflagrar a persecução penal contra o autor do fato. Sim, a representação, porque vão perguntar para você, o que é a representação? A representação é uma denúncia do Ministério Público, falso. A representação é o recebimento pelo juiz da acusação, falso. A representação é uma manifestação da vítima, é uma autorização da vítima para o Estado agir. Ah, professor, então você está dizendo o seguinte, que se o crime for de representação, e se a representação é uma manifestação da vítima, mesmo o Estado sabendo que alguém praticou um fato, se não tiver representação, não vai ter processo, professor? Não vai ter processo, porque é uma condição de procedibilidade. Tá certo? Condição de procedibilidade imposta pela lei, chamada de condição objetiva de procedibilidade, tá bom? Tá? Então, representação, ela é essa autorização da vítima, é uma manifestação para o Estado agir. Sem ela, sem a representação, não pode instaurar inquérito policial, sem a representação, também não pode ter ação penal, não pode ter processo. Olha o artigo 24, que fala exatamente sobre esta espécie de condição, a representação. O artigo 24 do Código de Processo Penal diz o seguinte, nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público. Quem promove a ação? Ministério Público, vírgula. Mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Numa ação penal pública, não interessa ser incondicionada ou condicionada, quem vai promovê-la, quem vai oferecer denúncia é o Ministério Público, tá bom?
Agora, para o Ministério Público agir, diz o artigo 24, para o Ministério Público agir, se a ação depender de representação, precisa da representação do ofendido, que é a vítima, ou se depender de uma requisição do ministro da Justiça, que estudaremos mais para frente, também precisa dessa condição. Tá bom? Natureza jurídica da representação. O que é a representação? É a manifestação da vítima. O que, no processo penal, tá certo? A natureza jurídica da representação é uma condição objetiva de procedibilidade da ação penal. Pode gravar isso aqui. Condição objetiva de procedibilidade da ação penal. Sabe por quê? É uma condição objetiva, porque é imposta pela lei. Procedibilidade vem de proceder. Condição para o Estado proceder na ação penal. Se não tiver essa condição satisfeita, não pode ter ação penal. Por exemplo, eu ameacei você, o delegado perguntou, você deseja representar contra o Marciano? Você disse não. Então não terá inquérito policial e também não terá, evidentemente, processo, tá bom? A menos que você, dentro de 6 meses, volte até o delegado e manifeste o interesse de representar, já que o prazo para representar é de 6 meses, estudaremos daqui a pouco. Então, condição objetiva de procedibilidade da ação penal é a natureza jurídica da representação. Tá? Nos crimes de ação penal pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de que requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver a qualidade para representá-lo. Eu coloquei de novo esse artigo para você, porque se o próprio artigo exige a representação, por isso que fala que é uma condição objetiva, não depende, na verdade, é a lei que exige esta condição para que o Estado venha a agir. Mesmo que o promotor tenha ciência do fato, mesmo que seja em flagrante, mesmo, em crime que exige a representação. Tá? Vai estar escrito lá no crime, por exemplo, no parágrafo único do artigo 147. Somente se procede mediante representação. Se estiver exigindo a representação, então é uma condição objetiva de procedibilidade da ação penal. Titularidade da representação. Vão perguntar para você o seguinte, tá bom, eu já sei o que é representação, professor, que é uma condição objetiva de procedibilidade da ação penal. O que quer dizer o seguinte, professor, que sem a representação, o Ministério Público não pode oferecer a denúncia. Tá bom. Agora, quem pode dar essa representação? Letra A, Ministério Público, falso. Letra B, juiz, falso. Letra C, delegado, falso. Quem pode dar a representação são os titulares aqui, ofendido, quando for maior de 18 anos e portador de capacidade mental. Sim, eu ameacei, você tem 21 anos, eu te ameacei. Não precisa seu pai ir até a delegacia, ao Ministério Público ou ao juiz oferecer uma representação. Você já é maior de 18 anos, você já tem, então, titularidade plena é sua. Tá? A titularidade, a vontade é sua de representar ou não. Representante legal do ofendido. Isso aqui no caso de incapaz. Imagina que eu faço uma ameaça contra você e você tem 17 anos de idade. Você não tem capacidade processual ainda, porque você não atingiu a maioridade. Neste caso, a vítima será representado pelos pais ou por quem de direito, portanto, é titular da representação, também o representante legal. Pai, mãe, tutor, curador, tá bom? Legitimidade concorrente. Esta legitimidade concorrente seria aquele caso em que o sujeito tem mais de 18 e menos de 21. Ele tinha entre 18 e 21 anos. O nosso Código de Processo Penal, bem antigo, da década de 40, ainda coloca a legitimidade concorrente. Hoje você vai marcar na prova que a maioria da doutrina, a maioria, entende que não há mais legitimidade concorrente no processo penal. Como assim? O sujeito tem 19 anos. Tá certo? O CPP fala que se ele tiver entre 18 e 21, pode representar
tanto a vítima quanto o seu representante legal. Então, seria legitimidade concorrente, porque os dois podiam representar. Com o Código Civil de 2002, a maioria da doutrina entende, senhores, que agora, se o sujeito tiver entre 18 e 20 anos, o representante legal não tem mais legitimidade para representá-lo. É somente ele. Ele quem? O ofendido, a vítima, porque já é maior de idade. Neste sentido, restou tacitamente revogada o dispositivo do Código de Processo Penal que colocava a legitimidade concorrente. Você vai dizer na prova que se o sujeito tiver entre 18 e 20 anos, só ele pode representar, e não o seu representante legal, porque ele não é menor de idade. E é esse artigo. Se o ofendido for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de queixa poderá ou ser exercido por ele ou por seu representante legal, ou por um ou por outro. Eu vou te dar um exemplo. Eu ameacei, antes de 2002, vamos dizer o seguinte, eu te ameacei. Não, pela redação deste artigo, eu pratiquei uma ameaça contra você, você tem 21 anos, 20, menor de 21. Você não quer representar contra o Marciano, mas o seu pai fala assim, eu vou representar. Ele podia, porque a legitimidade era concorrente, exercido por ele ou por seu representante legal. Isto aqui, para a prova, não vale mais, tá bom, senhores? Para a prova não vale mais, significa dizer que se tiver entre 18 e 21 anos, não tem a figura do representante legal, mas apenas por ele. Ele quem? Vítima. Tá? Olha o que o CESP cobrou em 2016. Tanto na ação pública condicionada à representação, quanto na ação penal privada, se o ofendido tiver menos de 21 anos de idade e mais de 18 anos de idade, o direito de queixa ou de representação poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Se você analisar isto de acordo com o artigo 34, você marcaria verdadeiro. Se nós analisarmos este de acordo com o entendimento majoritário da doutrina, falso, então o CESP entendeu como falso, porque ela está de acordo, o CESP, o entendimento dela é de acordo com a maioria da... Olá, meus amigos, minhas amigas, olha só, você que está estudando para o concurso aí do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, uma grande oportunidade para quem almeja, para quem deseja o seu tão sonhado cargo público. Nós aqui do Lá Concurso preparamos, de novo, olá, meus amigos, minhas amigas, você aí que está estudando para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nós aqui do Lá Concurso vamos ajudar na sua caminhada. Nós preparamos um super curso online, 100% online, um curso muito competitivo, com professores top de linha, como você assistiu essa pequena aula aí, a pequena demonstração da aula do professor. Olha só, nosso curso super competitivo 2017, atenção, custa apenas 10 mensalidades de R$25, ok? 10 mensalidades de R$25. Hoje, nós temos mais de 200 horas de videoaulas para você. Que eu tenho certeza, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir o nosso personal coach, você vai chegar lá e conte conosco. Forte abraço, fica com Deus e espero vocês aqui no LAC Concurso. Tchau, tchau. Clique LAC.